Fala pessoal, tudo bom? Fazendo esse vídeo aqui para quem está trabalhando aí com o sistema operacional Linux em conjunto aí com a plataforma Arduino. Mais especificamente para quem está trabalhando com o Arduino Nano. O que está acontecendo, né? Então, o pessoal que está tendo problema na hora de identificar o Arduino na porta USB. Então, nesse caso aqui, eu estou com a interface Arduino aberta, né? E aqui ele já está identificado, aqui no meu caso, né, Arduino Nano, e ele identificou essa porta, né, dev TTYS0. Antes eu estava utilizando o Linux Mint 21.1 e fiz a atualização para o 21.2, que é a versão Victoria, né. Quando aconteceu isso, ele parou de identificar o Arduino de forma automática aqui para mim, certo? Então a gente vem cá, compila, né, sem problemas. A princípio, a porta tinha sido detectado S0, mas essa porta não funciona, né? Se eu tentar gravar, né, fazer o upload por Arduino, vai ter problema, né? Outra forma de identificar a porta seria selecionar a porta, né, através dessa opção. Então, nesse caso aqui, ele só fornece essas três portas, mesmo clicando aqui em Show All Ports, não aparece mais nenhuma das portas, certo? Então, o que acontece? Todas as vezes que a gente vai tentar gravar, né, qualquer uma dessas portas que selecionar aqui, a gente tentar gravar no Arduino Nano, né, ele vai compilar, mas aí na hora de fazer o upload, ele começa a ter problemas. Ó. Ele não consegue identificar o Arduino Nano. Né? O que está acontecendo aqui? Então, abrindo aqui o terminal, digitando o comando dmesg, ele traz para a gente algumas operações que estão acontecendo aqui no sistema, né? Então, quando eu conectei, né, o Arduino Nano, ele fez uma checagem, né, o sistema faz uma checagem, identificou que na porta foi acoplado ali um dispositivo que vai utilizar o drive CH341 e ele começa a fazer essa configuração, né? Ele estava atribuindo a porta TTY USB 0, ok? Só que quando ele tenta fazer isso, sobe aqui um daemon. Ele chama de BRL-TTY. Esse BR-TTY ele está associado a displays de Braille, certo? Então, automaticamente ele tenta atribuir esse TTY-USB para o BRL-TTY e aí ele acaba desconectando o novo dispositivo, né, que a gente queria que fosse detectado, que é o Arduino Nano. Então, os drives CH341, ele está instalado, né? Se a gente digitar aqui um ls mode, grep CH34, ele traz para a gente, o drive está ok, ele sobe junto com o kernel, tá? Só que na hora de configurar é onde que está apresentando este problema, ok? Então aqui existe uma possibilidade, é o seguinte, remover, né, esse daemon. No meu caso aqui, como eu não vou utilizar display Braille, né, então eu vou simplesmente remover esse BRL-TTY aqui do meu sistema, tá? Até porque, né, qualquer outro dispositivo que venha utilizar esse drive CH341 realmente vai ter problema com essa configuração da porta USB, ok? Então, até identificar, né, se os desenvolvedores vão fazer alguma modificação quanto a isso, né, o ideal, no meu caso aqui, então, vai ser a remoção. No caso de vocês, se caso você também não utilize o display em Braille, né, você também pode remover o daemon, né, desinstalando ele, ok? O comando que a gente pode utilizar, né, a primeira coisa aqui é fazer um update, só para checar se não tem nada de atualização, alguma coisa travando na atualização aqui. É o sudo apt-get update, né, o apt update. Se não tem nada travando aqui. Só um kernel que eu tinha instalado anteriormente, que precisa fazer uma atualização, um reinício, né? E remover o daemon, que é o BRL-TTY, certo? Vou dar yes aqui, tá? Como eu não vou utilizar, né? Então, remove.
Feita essa remoção, outro parâmetro que nós vamos ter que fazer aqui é para quem ainda mesmo não tendo esse daemon rodando, ele continua não acessando a USB lá no Arduino. O que está acontecendo? O usuário, né, que vai utilizar essa porta USB, essa porta serial, ele precisa ser adicionado ao grupo DIL-Out, certo? Então, nos sistemas, né, baseados aí no Ubuntu, né, a gente precisa então fazer essa adição, tá? Por padrão, o usuário não tem acesso às portas seriais, tá? Então, neste caso aqui, primeira coisa, né, identificar quem que é o usuário, né? Como ele já está logado, né, eu já identifico, né? Então aqui, ó, posso identificar pelo próprio nome já do usuário logado ou utilizar o próprio who, né, que traz o nome desse usuário, ok? Feito isso, a gente vai usar o comando sudo usermod, ok? -a, adicionar ao grupo DIL-Out e o nome do usuário, que no caso aqui é o meu Antônio CLJ, ok? Neste caso aqui eu já estava adicionado porque eu já tinha utilizado numa versão anterior do Mint, tá? Então veio Enter aqui, mas ele já estava adicionado. Outro ponto, né, após fazer a adição, é fazer o seguinte: desligar e religar a USB, ok? Então demesg de novo, ok? Agora, ó, ele está adicionado ao TTY USB 0. Beleza? Então eu preciso desconectar e reconectar o Arduino Nano para ele identificar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso também dar uma permissão para o usuário. Então aqui, ó, sudo chmod a mais rw, ou seja, todos os usuários, a permissão de leitura e escrita no dev barra TTY USB 0. Ok? Feito isso, o meu usuário vai ter autorização, né, de tanto ler quanto gravar nesta serial, ok? Neste caso agora, aparece aqui, ó, USB 0. Cliquei nela, digito aqui que eu quero a Nano, o Arduino Nano, está selecionado o USB, vou dar OK, certo? Compilar, né, tudo certo, que é um exemplo simples, né, que já vem com o próprio Arduino, e fazer o upload, certo? Neste caso, a porta tem que estar... deixa eu só fechar aqui primeiro. Talvez ele não identificou direito aqui a porta. Deixa eu só fechar a interface. A ideia, né? Melhor dizendo. Pessoal, só continuando aqui, em relação à seleção, né, do Arduino, né? Então, o que acontece aqui? O Arduino Nano apareceu aqui na USB, está configurado. Então, clicou aqui, ó, traz pra gente. Então, compilou, certo? E mandar gravar. Só que antes de fazer isso, fazer o upload, eu tenho que selecionar aqui, ó, isso aqui no caso da IDE 2.1, que é a versão 2, né? E o ATmega que está utilizando aí o CH340. Eu tenho que selecionar aqui, ó, Old Bootloader. Se eu não selecionar Old Bootloader, ó, eu selecionei aqui o de cima, né, ó, certo? 328. Ele continua dando erro na hora de gravar. O que acontece? Você autorizou, né, a entrada lá do TTY USB, mas ele não consegue ainda identificar o Arduino Nano, né, quando se está utilizando aí o bootloader atual, né? Então tem que ser utilizado o bootloader antigo, tá? Ele vai fazer isso aqui 10 vezes e para de tentar a gravação. Espera aí, deixa eu só
terminar de fazer essa gravação aqui, nessa tentativa, e aí a gente muda lá o bootloader para que ele consiga fazer a gravação, tá? Sempre, né, a gente acaba esquecendo esses detalhezinhos, né? E às vezes não come um tempo danado da gente, né? Então aqui, ó, processador ATmega 328 ou de bootloader, ó. Vou mandar gravar. Pronto, já foi feita a gravação. Beleza? Então esses são os passos, né? A gente precisa então desinstalar, né? No caso de para quem não for utilizar, né? Logicamente um display braille, né? Vai ser a maioria dos casos do pessoal. Remove, se for o caso, né? Faz as autorizações do usuário, ok? E depois fazer a seleção aqui do Old Bootloader. Feito isso, a gente está novamente aí com o sistema configurado para a gente poder trabalhar de forma mais tranquila aí com o Arduino, utilizando aí o Linux Mint neste caso, né? Mas outras versões aí que são baseadas aí no Ubuntu, né? Provavelmente deve ter este problema também, tá ok? Principalmente com o drive CH340 e CH341, né? Então esse procedimento aqui vai ser, digamos que para qualquer dispositivo que utilize esse drive vai acabar tendo esse problema, né? Outra possibilidade aí é quando não se remove, né? Não quero remover o Daemon. Então existe a possibilidade de stopar ele, né? Então vem cá, systemctl stop, brltty udev.service, né? sudo systeml mask brtty udev.service, tá ok? Esse mask aqui joga o dispositivo para dev null, tá? E logicamente ele também não vai subir todas as vezes que ele for chamado, né? Então é como se ele não existisse. E systemctl stop brltty service e systemctl disable brltty.service. Isso aqui para quem não quer desinstalar, né? Você vai stopar o serviço, tá? Bom, então creio que é isso, tá? Espero aí que ajude, né? O pessoal aí que está batendo cabeça também na hora de poder fazer essa configuração. Beleza? Até mais.